A Constituição brasileira completa 30 anos. A Jovem Pan faz uma reportagem especial, leva ao ar agora com som e imagem. Repórter Caio Rocha. O Brasil é um país com 518 anos de descobrimento, mas como república não tem nem 130. Hoje vivem aqui 208 milhões de brasileiros que andam para cima e para baixo todos os dias. E para essa gente toda se entender, existe a Constituição Federal, estabelecida em 1988. No fim dos anos de 1980, o Brasil ainda vivia a ressaca da ditadura militar. Tempo em que o governo combatia a qualquer custo qualquer ameaça de que o comunismo pudesse vigorar por aqui. Por 2 décadas restaram apenas os deveres. 559 parlamentares foram escolhidos 2 anos antes para formar a Assembleia que ia redigir o texto. Era a Assembleia Constituinte. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Formada por representantes de todos os cantos do país, que representavam os interesses das pessoas que estavam mais próximas a cada um deles. Para passar uma borracha no passado ainda recente, a Constituição teve que ser escrita com muito cuidado. O jurista Miguel Reale Júnior acompanhou de perto todo esse processo. Existia, sem dúvida nenhuma, um grande desfile de interesses, né? Eu sempre disse que na Constituinte havia um desfile da tanga à toga, quer dizer, desde os magistrados aos índios estavam lá. Era tanta gente dando palpite, reivindicando causas, que acabaram passando coisas como o artigo 242, que previa que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, continuasse na órbita federal. Com o passar dos anos, o comportamento da sociedade mudou e a Constituição Federal de 1988 passou a ser chamada de ultrapassada e até mesmo de prolixa. Mas seria um erro acreditar que não houve coisas boas. A Constituição Federal criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é a única máquina que funciona de forma articulada em toda a federação. Até então, só os trabalhadores que tivessem vinculados à Previdência Social tinham acesso ao serviço público de saúde. É verdade que há sérios problemas financeiros e de alcance, mas como sistema, a saúde funciona muito melhor, por exemplo, do que a segurança pública e a educação, que são desarticuladas. Muitos juristas renomados defendem que a Constituição de 88 tem um texto avançado. Caso do professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Nós fomos observar a lista dos países com mercado mais livre no mundo. A maioria são também países que têm uma ampla pauta de direitos sociais. Não há incompatibilidade, como se faz crer, ou se quer fazer crer, tanto direita quanto esquerda. Para garantir que a educação seja um direito de todos, foi escrito o artigo 205, que implica inclusive na responsabilização da autoridade competente caso falte o ensino obrigatório. Mais 2 milhões de jovens e crianças com idades entre 7 e 14 anos ficaram fora das salas de aula, segundo o relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação elaborado pelo INEP nesse ano. Outros juristas de nome seguem essa mesma linha de raciocínio, como o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Luiz Guilherme Conte. Num país desigual, os direitos funcionam sim como uma proteção daqueles mais necessitados. Eles não são entrave para o desenvolvimento econômico. Mas parece haver consenso entre os especialistas sobre o atraso do plano de estrutura de Estado, como foi feito. Eu acho que os maiores defeitos dela está, sem dúvida nenhuma, na questão da estrutura de poder, né? Na relação de poder e no regime de presidencialista que foi embutido na Constituição. O caráter extensivo, analítico dessa Constituição que temos é um pouco produto da nossa sociedade, com a sua desconfiança justificada no Estado, né? Em que cada grupo procura ou pretende explicitar seus direitos, não confiando que o Estado, o legislador ordinário, vai depois reconhecê-lo. No ano de 1988, o país tinha 75 milhões de eleitores e hoje tem 147. E é justamente com o voto que se pode fazer alguma coisa para mudar a realidade. A Constituição Federal está aí, as eleições também.
Aí, professor Vila, falando sobre os 30 anos da Constituição, e é bom lembrar que entre os candidatos surgiram discussões sobre uma mudança constitucional. E o próprio professor Pedro Serrano, numa entrevista no começo da semana com a Denise e comigo, ele dizia que não há, a própria Constituição não fala como mudar a própria Constituição. Então, esse começo de uma discussão sobre uma nova carta é uma coisa muito em aberto, né? É complicado. Você pode ter as emendas à Constituição. Sim. E tem o quórum determinado pela própria Constituição. E ela já foi emendada 99 vezes. 99 vezes em 30 anos. É uma coisa assim inacreditável. Ela é muito detalhista, ela é um programa político partidário, ela está defasada. Ela foi aprovada 5 de outubro de 88, cerca de um ano antes da queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989, que grosso modo você termina a Guerra Fria ali. Então ela está olhando para o passado e não para o futuro. Ela é ruim, mesmo assim é a melhor Constituição que nós já tivemos ao longo da história. Olha o paradoxo, ela é ruim, mas é a melhor. Significa que as outras foram pavorosas. Durante o Império nós tivemos uma só Constituição de 1824, vigorou durante todo o Império, no primeiro reinado de Dom Pedro I, no período regencial, entre 1831 e 1840, e nos longos segundo reinado, quase meio século, de Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Quando veio a República, foi feita uma Assembleia Nacional Constituinte e foi produzida uma Constituição que foi a segunda mais longa. A primeira é do Império, a segunda é a primeira Constituição Republicana de 1891, que quando chega a Revolução de 30, grande parte dela é suspensa. Aí é feita uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Constituição é promulgada em 34, que dura muito pouco, porque na prática grande parte dos seus princípios são suspensos com a rebelião comunista de 35, e 2 anos depois, em 37, vem a ditadura de Sahanovo e uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, por forte influência das constituições fascistas da Europa, em especial, nesse caso, da Constituição polonesa tal. Ela vai até 1945, quando o movimento de redemocratização colocava uma contradição. Não era possível o Brasil ter lutado na Europa, não era possível construir uma ordem democrática no Brasil, né? Com uma Constituição que tinha como base ancorada em princípios fascistas, parte deles em princípios fascistas tal. Era uma absoluta contradição. O Brasil lutou contra o fascismo da Europa e tem uma em vigência aqui no Brasil uma Constituição fascista. O que acontece é que parte dos artigos constitucionais ficam suspensos e convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, né? E em 1946, a 22 de setembro, é promulgada a nova Constituição, que vai até o regime militar, até 64, quando parte dela é suspensa dessa Constituição, e depois é feito um Congresso Constituinte, não é uma Assembleia Constituinte, são duas coisas diferentes. Assembleia Constituinte é quando é convocada para fazer uma Constituição, ela pode até se transformar depois num Congresso, ou se extinguir e convocar novas eleições, depende. No caso da Constituição de 67 foi diferente. O regime militar enviou uma proposta de Constituição e o Congresso Nacional, durante um brevíssimo período, no final de 66, início de 67, se transformou em Congresso Constituinte. Foi aprovada a nova Constituição de 67, que durou muito pouco. Durou 2 anos, grosso modo, porque a emenda constitucional número 1 de 69 altera tão profundamente a Constituição do próprio regime militar de 67 que para muitos é uma nova Constituição. Quando termina o regime militar, aí vem a convocação de uma Assembleia Constituinte. A discussão à época, no governo Sarney, seria uma Constituição exclusiva ou não? O que é exclusiva ou não? Exclusiva se são eleitos constituintes, e aí não pode ser deputados federais e senadores, hein? Tem de ser constituintes, porque ao falar deputado federal e senador, você está pressupondo que vai ser aprovado um parlamento bicameral. O que é um parlamento bicameral? Câmara dos Deputados e Senado. E por quê? Tem países que não tem Senado. Portugal, por exemplo. Um parlamento unicameral. Então o correto era a eleição de constituintes, porém acabou não ocorrendo isso. Teve em 86, a 15 de novembro, né, foram eleitos deputados federais constituintes e senadores constituintes. Aí teve um problema. Qual? 1/3 dos senadores que vão virar senadores constituintes tinham sido eleitos em 1982. Portanto, sem mandato constitucional constituinte. Aí criou-se, bem Brasil, né? Coisa meio macunaíma, porno chanchada, aquela coisa, aquela bagunça brasileira. Aí considerou-se aqueles senadores eleitos em 82 também como senadores constituintes, o que é um verdadeiro absurdo, porque eles não foram eleitos com mandato constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada, nós vimos aí a cena 1º de fevereiro de 87, e terminou sendo promulgada a Constituição em 5 de outubro de 88, 20 meses. É difícil você
encontrar na história uma Assembleia Constituinte tão longa como a brasileira. E a Constituição aprovada era para ser pior ainda, porque tem a Comissão dos Notáveis, né? Com Afonso Arinos e Melo Franco liderando, que tinha mais de 500 artigos, era uma loucura, tinha artigos sobre tudo, né? Essa proposta que acabou sendo aprovada, os notáveis, eles jogaram na lata do lixo os constituintes o anteprojeto, começaram do zero, teve várias propostas que foram mudadas ao longo do tempo, até essa que foi aprovada. Em síntese, ela é a melhor e a pior. Ela garante muita coisa no campo das liberdades. Isso é muito importante num país autoritário como o Brasil. Isso é importante. Agora, ela é excessivamente detalhista e ela deu conta de um outro Brasil, não desse Brasil do século XXI. Por isso que eu sempre defendi, em livros, artigos, aqui mesmo, tantas e tantas vezes, a necessidade de termos uma nova Constituição urgente.